queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Dando sequência aos nossos estudos, o título da lição Conhecendo a Bíblia. Na aula anterior ficou faltando dizer que a Bíblia foi escrita em dois idiomas principais, que é o hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. A partir de agora estaremos falando do tópico de número 2, como usar a Bíblia na igreja. Então a Bíblia ela tem duas divisões principais. Eu acabei de falar que ela foi escrita em dois idiomas, o grego para o Novo Testamento e o hebraico para o Antigo Testamento. Então já são as duas divisões. Acabei falando as duas divisões antes da hora. Mas o Antigo Testamento ele vai de Gênesis até Malaquias e o Novo Testamento ele vai de Mateus até Apocalipse. Então a Bíblia tem duas divisões principais. Quando alguém perguntar, a resposta está fácil. Também a respeito dos idiomas. Quantos idiomas foram escritos? É claro que tem um terceiro idioma chamado aramaico, mas a resposta para o discipulado, para esse momento agora, seria duas. Hebraico e o grego. Amém, queridos? Muito diferente do português. Muito diferente. Se você acompanhar, pouquíssimas letras do grego são parecidas, mas o hebraico não tem nada a ver, nós não conseguimos entender nada. Quem não tem o curso, quem não conhece, não consegue entender absolutamente nada. Então, para a primeira divisão, que é o Antigo Testamento, que é de Gênesis a Malaquias, totaliza 39 livros. Para o Novo Testamento, que é de Mateus a Apocalipse, totaliza 27 livros. No total da Bíblia toda são 66 livros. Então, se alguém perguntar, você já sabe responder quantos livros tem a Bíblia e já sabe responder também separado no Antigo Testamento e no Novo, que são 39 e 27. Esse número também tem que ficar gravado na nossa cabeça o tempo todo, tá bom? Tem também, na lição não fala, mas eu quero agregar aqui para vocês, capítulos. A Bíblia tem 1189 capítulos, são cerca de 31.100 versículos. A tradução que nós costumamos utilizar na nossa igreja, não sei na igreja que você vai utilizar, mas a nossa igreja, que é a versão Almeida, revista e corrigida, são 31.105 versículos exatamente, tá bom? Então ela vai variar. Então é aproximadamente 31.100 versículos a maioria das Bíblias evangélicas, tá bom? Bíblias protestantes, porque tem outros tipos de Bíblias, outra quantidade de livros e assim por diante, que nós não vamos entrar não neste momento do discipulado. As traduções, a mais conhecida para nós é João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida não era padre, como muitas pessoas dizem, tá bom? Ele se converteu muito cedo, na sua adolescência, ainda não sei se 13 ou 15 anos de idade, quando ele se converteu. Posteriormente virou pastor reformado, tá bom? Então ele fez a tradução da Bíblia, das linguagens originais, para o texto na língua portuguesa. Quero mostrar aqui para vocês, eu deixei até grifadinho aqui, não sei se é possível visualizar, tá grifadinho amarelo aqui, tá bom? João Ferreira de Almeida. Essa versão que eu estou utilizando é revista e atualizada. Ou seja, a revista e corrigida eu uso dentro da igreja. Para quê? Porque quando nós formos fazer uma leitura em conjunto, todos lerem as mesmas palavras da mesma forma. A revista e atualizada eu estou utilizando aqui no meu trabalho para estudo, para leitura, tá bom? E é lógico, é interessante que nós tenhamos várias outras traduções para que nós possamos interpretar melhor a Bíblia. Então, para utilizar dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, você utiliza que todo mundo utiliza, para fazer a leitura da mesma forma. Em outros lugares você utiliza outras e vai fazendo comparações para melhorar o aprendizado. Os títulos que a Bíblia tem, os títulos que eu digo, são esses aqui. No início de cada capítulo vai ter algum título, vai falar sobre o assunto que está sendo discorrido naquela parte. Só que nos originais isso não existia, tá bom? Isso foi agregado depois. Também, uma outra coisa que não existia é que elas foram escritas em forma de livro. Hoje, a partir do século XIII, foram inseridos capítulos e um pouquinho posterior a isso foram inseridos os versículos. Os capítulos são esses números maiores, os versículos são esses números menores. Capítulo número maior, versículo número menor. Tá bom? Por que foi inserido isso? Para facilitar eu encontrar um livro da Bíblia e uma localização de algum texto que eu precise estudar, que eu queira saber onde está, tá certo? Então, eu abri aqui propositalmente, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, onde Elias é elevado ao céu num redemoinho.
Essa Bíblia aqui está escrito corretamente. Ela está escrita assim: Elias é elevado ao céu. Onde que está? Aqui. Elias é elevado ao céu. Tá bom? Em alguma outra tradução vai estar escrito que Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Na verdade, o carro de fogo passou entre os dois, se separou e Elias foi elevado ao céu num redemoinho. Tá bom? Então, por que eu estou dizendo que isso aqui foi agregado posterior? Porque às vezes eu leio aqui Elias é levado ao céu num carro de fogo. Aí eu vejo no texto que Elias é levado ao céu num redemoinho. Eu falo, poxa, mas a Bíblia contém erro. Não, a Bíblia não contém erro. O que contém erro é o que nós inserimos posteriormente, tá certo? Então as versões ARC, ARA, ACF, NTLH, NVI, KJ, o que isso significa? ARC, Almeida, Revista e Corrigida, foi traduzida por João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, é a qual nós fazemos uso. ARA, Almeida, Revista e Atualizada. ACF, Almeida Corrigida Fiel. NTLH, nova versão na linguagem de hoje. Bíblia Viva também é uma versão bem atual. NVI, nova versão internacional. A KJ, que é a King James, que é a Bíblia escrita pelo rei Tiago. Então são várias versões, Nova Jerusalém, são várias versões, várias traduções por pessoas diferentes, por idiomas diferentes que chegaram até nós. Porém, o que muda? Vão mudar algumas palavras, porém o contexto tem que ser o mesmo, deve ser o mesmo. Por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. É uma carta que fala sobre o amor. A Bíblia, uma versão mais antiga, uma tradução mais antiga, vai falar caridade. Porém, uma versão mais nova vai falar amor. Então você acha aí na sua Bíblia, leia o capítulo todo, que o capítulo todo vai falar sobre o amor. Então se a sua tradução for caridade, a palavra caridade você pode interpretar como amor. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.